Vamos falar sobre o jejum intermitente. A primeira coisa que tem que ficar clara é: jejum intermitente não é uma dieta, é uma estratégia de alimentação. O jejum intermitente é uma prática milenar, uma estratégia de alimentação que já era utilizada desde o início da civilização humana. Bons hábitos, hábitos saudáveis que acabaram se perdendo ao longo da história. Vocês sabiam que até a década de 50, as famílias tinham o hábito de se alimentar apenas 3 vezes por dia? 3 vezes por dia. Eles tomavam café da manhã, almoçavam e jantavam. Era assim que as famílias se alimentavam, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos e nos outros países. Pois é, ninguém fazia lanchinhos intermediários, ninguém comia de 3 em 3 horas. Mas o que acontece quando comemos? Toda vez que consumimos uma quantidade maior de carboidrato e proteína, esse carboidrato e essa proteína se transforma e é estocado no nosso fígado. No início, esse estoque ou essa energia, ela é em forma de glicogênio e mais adiante em forma de gordura. Acontece que o nosso corpo ele tem uma capacidade limitada de estocar glicogênio, mas tem uma capacidade ilimitada de estocar gordura. É como se fosse assim: o glicogênio é a nossa energia inicial, mas a gordura é uma poupança. Por isso é que a gente acaba ficando com aquela barriga enorme, é a nossa poupança de gordura. E quem quer produzir gordura ilimitadamente? Sendo assim, fica fácil entender. Quando você diminui a quantidade de refeições que você faz durante o dia, quando você para de fazer vários lanchinhos, quando você para de beliscar durante o dia, automaticamente o seu corpo vai deixar de produzir essa quantidade absurda de gordura que ele anda produzindo. Tendo isso em mente, que quando você come de 3 em 3 horas, ou de 1 em 1 hora, ou de 2 em 2 horas, o seu corpo está ilimitadamente produzindo gordura, fica mais fácil compreender o benefício do jejum intermitente, o benefício de utilizar essa estratégia de alimentação. No meu caso, eu era uma pessoa que beliscava, que comia o tempo todo, principalmente à noite. Mas o protocolo que eu adotei foi o 16/8. O que é o 16/8? Eu tenho uma janela de alimentação de 8 horas. E durante 16 horas eu faço jejum. No meu caso, eu paro de me alimentar às 8 horas da noite. Após as 8 horas da noite, eu bebo água, eu até tomo um chá, mas é um chá sem açúcar e sem adoçante. Só volto a me alimentar ao meio-dia do dia seguinte. Quando eu acordo, eu tomo uma xícara de café, mas essa xícara de café é sem açúcar e sem adoçante. Abrindo aqui um parênteses, o café sem açúcar e sem adoçante não quebra o jejum. Um chá sem açúcar e sem adoçante, água, não quebra o jejum. Portanto, eu passo 16 horas sem me alimentar. Logicamente, se eu estou 16 horas sem me alimentar, durante esse período, o meu corpo não está produzindo gordura de forma ilimitada. Eu bloqueei essa produção de gordura no meu corpo ilimitadamente durante 16 horas. É claro que isso vai produzir um benefício para mim. É claro que essa estratégia vai me ajudar não só a parar de produzir gordura ilimitadamente, como também vai me ajudar a
queimar a gordura que estava estocada no meu corpo. E isso eu vou explicar para vocês como acontece. Quando eu estou de jejum, eu automaticamente estimulo o meu corpo a parar de usar o carboidrato como fonte de energia. E como ele não tem carboidrato para ser usado como fonte de energia, o que o meu corpo vai utilizar como fonte de energia? Ele vai utilizar aquela gordura que está estocada no meu corpo e principalmente a gordura abdominal. Olha como isso é importante. A gordura abdominal, como todos vocês sabem, é a gordura mais prejudicial que nós temos no nosso corpo. A gordura abdominal é a maior causa de doenças cardiovasculares. Então, à medida que eu estou em jejum, o meu corpo ele está queimando essa gordura estocada. Conseguiu entender por que a estratégia do jejum intermitente ajuda a emagrecer? Vou resumir. Primeiro, quando você faz o jejum intermitente, você evita comer o tempo todo, beliscar o tempo todo. Automaticamente, o seu corpo não vai estar produzindo gordura ilimitadamente. Segundo motivo, quando você faz o jejum intermitente, você estimula seu corpo a queimar aquela gordura que estava lá estocada, principalmente a gordura da barriga. Então, que o jejum intermitente é uma ótima estratégia, uma estratégia poderosa para o emagrecimento, isso você já sabe. Mas vamos lá. Uma regra básica é: você não pode simplesmente decidir que vai começar a fazer o jejum intermitente hoje. Mas por que não, Samira? Porque o jejum intermitente, ele só funciona se for feito da maneira correta. E a primeira regra é a alimentação saudável, a alimentação forte. Você não pode começar a fazer jejum intermitente se a sua alimentação não mudou. Eu fiquei 3 meses mudando os meus hábitos alimentares, 3 meses melhorando a minha alimentação antes de iniciar o meu protocolo de jejum intermitente. Por quê? Eu comia, como eu já expliquei para vocês, muita porcaria. A minha alimentação se baseava em quê? Basicamente, eu só comia gordura ruim e carboidratos ruins. Então, não tinha como começar a fazer o jejum intermitente se a minha alimentação não era saudável. Portanto, fica aí a primeira regra. Primeiro, a gente muda a alimentação. Antes de mais nada, não se começa jejum intermitente com maus hábitos alimentares. Se você fizer isso, além de não funcionar, além de não dar certo, você vai estar prejudicando ainda mais a sua saúde. E isso é sério. Mas, Samira, eu já estou me alimentando de forma saudável, já estou comendo direitinho. Beleza. Como eu inicio o jejum intermitente? Vamos começar pela forma mais fácil. 12 por 12. Por que eu digo 12 por 12? Porque vai ser mais fácil. Você vai parar de se alimentar, vamos dar um exemplo, às 8 horas da noite. Às 8 horas você fez a sua última refeição. Às 12 horas de jejum, nessas 12 horas vão estar incluídas as suas horas de sono. Você parou de se alimentar às 8 horas, você vai dormir. E aí, às 8 horas da manhã, você toma o seu café da manhã. Fácil, você ficou 12 horas sem se alimentar. E depois que você estiver habituada a esse protocolo 12 por 12, você pode estender por mais 2 horas ou chegar ao protocolo 16 por 8, que é o que eu mais gosto e o que eu utilizo até hoje.
Por fim, para que o jejum intermitente funcione, para que você consiga adotar essa estratégia de alimentação na sua vida, você precisa entender as suas emoções. É fome ou vontade de comer? Mas isso a gente conversa no próximo capítulo. Fica comigo. Beijo!